Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e eu estou aqui hoje para comentar com vocês tudo o que aconteceu no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, né? A corrida foi muito movimentada mesmo, especialmente o final do Grande Prêmio, né? A gente teve toda aquela situação envolvendo Vettel, Hamilton, né? Punição, tudo mais. A gente vai dar espaço para isso sim, mas vamos começar falando sobre outras situações interessantes que aconteceram nesse último domingo e que merecem atenção nessa análise que nós vamos trazer hoje, né? A primeira delas é em relação ao Valtteri Bottas, né? A gente não pode esquecer que o final de semana do Bottas foi péssimo de maneira geral, né? Ele até vinha numa toada boa nos treinos livres, conseguindo se manter próximo do Hamilton. Hamilton teve aquele erro na sexta-feira à tarde, né? O que ajudou um pouquinho a confiança do Bottas, colocou ele num patamar mais alto de expectativas, mas ele teve um erro no Q3 e esse erro atrapalhou todo o decorrer do seu final de semana, né? Começando pelo próprio Q3, ele errou na primeira tentativa, o que condicionou ele a fazer uma segunda tentativa muito mais comedida, né? O Bottas não podia arriscar, porque se ele arriscasse ele ia largar de décimo, né? Ele começou, aliás, ele fez uma volta muito mais lenta, tomando muito mais cuidado na hora das curvas. Acabou classificando em sexto, terminou atrás do Gasly, atrás do Ricciardo, foi uma classificação péssima. E durante a corrida ele também não teve nenhum ritmo, ele parecia desconfiante. Naquele momento que ele foi tentar uma ultrapassagem para cima do Ricciardo, ele fez que ia para um lado, recuou em cima da reta, depois tentou do outro lado, não deu certo. Então, assim, um final de semana, de maneira geral, muito complicado para o Bottas, né? Se a gente parar para analisar todo o impacto que isso tem no campeonato, com a vitória do Hamilton, Bottas terminando em quarto, tendo que lutar com as Renault durante boa parte da prova, deixa o Bottas muito atrás. O Bottas agora está com 29 pontos de desvantagem para o Hamilton no campeonato e deixa ele numa toada baixa, né? Ele vai para a França, terminando duas corridas fora do pódio. Ele acabou herdando o pódio em Mônaco, mas ele terminou em quarto. Agora volta a terminar em quarto no Canadá, muito longe do ritmo do Hamilton nesse final de semana e precisando descontar essa vantagem muito grande que o companheiro de equipe tem. Então, assim, é um momento crucial na temporada para o Valtteri Bottas. Ele vai para a França, como eu falei, com uma desvantagem de 29 pontos. Se ele chega em segundo e o Hamilton ganha a corrida, a desvantagem vai para 36. É praticamente uma corrida e meia. Então, assim, é algo muito grande, uma margem muito grande para você dar para um piloto tão bom como o Hamilton. Como eu falei, um momento determinante para o Bottas no campeonato. Na minha visão, ele precisa terminar à frente do Hamilton na França. Ele precisa, no mínimo do mínimo, fazer um final de semana consistente, e se ele perder essa disputa interna, que ele perca, sei lá, por algum azar, por alguma situação circunstancial, mas ele não pode tomar tempo como ele veio tomando tempo do Hamilton nesse final de semana. Tem aí um final de semana livre, né, para dar uma desligada, para reconectar e voltar àquela versão do Bottas que começou o ano destruindo e que precisa acontecer, precisa aparecer para que o Bottas possa ter alguma chance de fato de se tornar campeão mundial, que é o objetivo dele, é o objetivo de qualquer pessoa que está numa equipe de ponta, ser campeão do mundo, né? Mudando um pouquinho o foco agora, a gente pode falar um pouquinho sobre a Renault. Foi outro destaque desse final de semana e esse é um destaque positivo, né? Como eu comentei antes já, o Ricciardo classificou em quarto. Foi um pouquinho circunstancial também, porque a gente teve o Bottas fazendo uma volta totalmente sem confiança, o Verstappen fora do treino, então eram carros que deveriam estar à frente. Mas o Ricciardo classificou na frente do Gasly em condições normais, né? O Gasly, mesmo sendo um piloto
está muito abaixo do que a gente espera de um piloto de ponta, tem uma Red Bull nas mãos. Então, o Ricciardo conseguiu bater uma Red Bull na classificação. Na corrida, os dois carros tiveram um ritmo muito bom, né? Terminaram e passaram durante todo o GP com uma vantagem muito grande sobre as equipes do meio do pelotão, com destaque para o Hülkenberg. O ritmo de corrida do Hülkenberg foi muito bom. E aí vem o único ponto que a gente pode reclamar da Renault nesse final de semana e que pode ter alguma intercorrência negativa para o resto do campeonato. As ordens de equipe. Né? Para quem não viu, logo depois do incidente do Vettel com o Hamilton, o Hülkenberg chegou no Ricciardo, chegou a botar de lado para tentar a ultrapassagem, não conseguiu na primeira tentativa e logo depois a equipe foi lá no rádio do Hülkenberg e disse: fica aí quietinho que a gente não quer que vocês briguem. Eu acho desnecessário porque, né, uma ordem de equipe sempre causa certo mal-estar. Tudo bem, a Renault estava fazendo muitos pontos, era necessário terminar, ok. Mas Ricciardo e Hülkenberg são dois dos pilotos mais competentes quando o assunto é brigar limpo. Né? Raramente a gente vê Hülkenberg ou Ricciardo cometendo algum erro em brigas com qualquer outro piloto que seja. Já aconteceu, óbvio que já aconteceu, mas é muito raro e não é da índole, não é do caráter desses pilotos colocar o oponente em risco. Eu acho que a Renault poderia ter deixado pelo bem da relação entre os dois, porque agora, sempre que houver essa situação, e os pilotos devem se encontrar, porque eles têm um rendimento muito igual, né? O Hülkenberg é um excelente piloto, a galera sempre critica ele por conta da questão do pódio, agora estavam criticando por conta do desempenho dele nas classificações, né? Que ele está tomando muito tempo do Ricciardo nos sábados, mas em ritmo de corrida o Hülkenberg é muito forte, ele demonstrou isso nesse grande prêmio de Mônaco. Então fica um certo mal-estar, né? Me preocupa um pouco isso, eu acho que pode ter um efeito negativo, mas acima de tudo, o time francês leva desse final de semana esse grande ritmo de corrida, esse grande desempenho no sábado, né? Colocou a equipe em quarto e sétimo, e especialmente esse ritmo de corrida muito bom, pressionando o Bottas e o Verstappen por uma boa parte da prova, até o segundo stint, e terminando à frente do Gasly, que tem uma Red Bull em mãos, tem um carro superior em mãos. É sim um resultado que o time francês pode se orgulhar. Agora chegamos então no ponto mais importante do final de semana, situação que está desencadeando aí muitas discussões nas redes sociais, que foi o lance entre Vettel e Hamilton, né? Uma situação muito específica e interpretativa que está, enfim, deixando dúvida em todo mundo. E que é muito delicado quando você vai discutir uma situação dessas, né? Foi um momento realmente muito importante e muito específico que aconteceu. A direção de prova puniu o Vettel com 5 segundos e, como eu já comentei no texto, né? Qual foi a ótica que a direção de prova usou para punir o Vettel com esses 5 segundos? Ela pegou o livrinho lá, as regras da Fórmula 1 e viu aquilo como verdade nua e crua. Não analisou o contexto. E essa é a grande chave. Né? No regulamento da Fórmula 1 a gente tem isso, que é proibido você retornar à pista de uma maneira insegura. Essa situação até tinha sido reforçada no decorrer do GP por conta de alguns problemas que a gente teve nos treinos livres com outros pilotos. A direção de prova chegou a comentar que iria punir qualquer lance semelhante a esse tipo de situação na prova com os 5 segundos. Então era algo que os pilotos já estavam sabendo. Mas o grande erro foi não ter se desconectado dessa lei pré-determinada e pré-escrita no regulamento da Fórmula 1. Quando você vai analisar a situação, você vai analisar uma possível punição,
Você precisa levar em conta todo um contexto. E tem um exemplo muito bom disso, foi ressuscitado hoje nas redes sociais, que é a situação do Hamilton em Hockenheim. Eu não vou lembrar o ano, se é 2017 ou 2018. É um desses 2 anos, certeza. Acho que foi 2018, ano passado. Mas, enfim, o que aconteceu? O Hamilton estava entrando para os boxes, né? E no meio do caminho que ele estava fazendo para o pit, a equipe avisou para ele, não, fica na pista, fica na pista. E aí ele cortou o caminho que leva aos pits, voltando até a pista, passando pela grama que tem ali que divide os dois. Esse movimento ele é proibido no regulamento da Fórmula 1. Proibido, não pode fazer. Mas o que a direção de prova analisou? O Hamilton, naquele momento a corrida estava em regime de safety car, isso é muito importante dizer. Ao fazer aquela manobra, o Hamilton colocou a corrida de alguém em risco? Bateu em alguém quase ou atrapalhou alguém? Não atrapalhou ninguém. Ao fazer aquela manobra, o Hamilton ganhou algum tipo de tempo? Não ganhou tempo nenhum. Pronto, não foi punido. A direção de prova levou todo esse contexto, né? E através dele conseguiu chegar numa decisão que, no meu ponto de vista, foi a correta. Isso em 2018. Nesse momento de 2019, faltou essa interpretação. A impressão é que os comissários estavam lá com o regulamento debaixo do braço, foram lá e leram: é proibido retornar à pista de maneira insegura. Mas o Vettel retornou de maneira insegura, vamos punir ele, pronto, acabou. Essa é a impressão. Os comissários deveriam analisar que quando o Vettel, aliás, escapa na curva 3, vai para cima da grama, ele perde o controle do carro. Então qualquer movimento que ele tenta fazer em cima da grama não vai ser obedecido. Ele não está no asfalto, está na grama, né? Você não consegue controlar um carro de Fórmula 1 em cima da grama. E no momento que acontece a situação em que o Vettel espreme o Hamilton no muro, ele também perde o controle. É o momento em que ele volta para o asfalto e dá um solavanco. O carro sai de traseira, ele precisa virar o volante para corrigir. Você olha, peguem a onboard do Vettel e olhem. Em nenhum momento você consegue ter a certeza absoluta de que ele vira o carro deliberadamente para cima do Hamilton. Em nenhum momento, pela onboard do Vettel, a gente consegue perceber isso. Se o Vettel não ganhou tempo nenhum fazendo aquela manobra e não teve a intenção de prejudicar o Hamilton e principalmente não tinha nada que ele pudesse fazer, ele não podia virar o carro em cima da grama porque o carro não ia corresponder, quando ele voltou para a pista ele estava simplesmente tentando não bater no muro, não há por que punir o Vettel. Não há por que você punir um piloto porque sem querer ele acabou espremendo alguém no muro. E outro detalhe também que a gente pode mencionar é que o Hamilton tomou uma decisão errada em tentar passar por fora. Ele poderia ter esperado ter colocado por dentro. Se ele tivesse feito isso, ele tinha passado e tinha ido para primeiro, né? O Vettel comentou isso também logo depois da corrida. Então, assim, é uma decisão polêmica. Existem essas duas interpretações. Existe a interpretação pura da regra. Você pega o regulamento, você lê o regulamento e pronto, é isso, acabou. E existe a interpretação de todo um contexto, né? De toda uma situação que a gente precisa levar em consideração. Eu fico com a segunda. Eu acho que sempre precisa ser analisado o contexto. Assim como eu defendi a não punição do Hamilton em Hockenheim, quando ele cortou o caminho dos pits, por ele não ter colocado ninguém em risco, por ele não ter ganho tempo nenhum, eu defendo a não punição do Vettel nesse ano no Canadá, porque ele simplesmente não tinha o que fazer. Você analisando o contexto, você percebe que a regra por si só ela estaria sendo rigorosa demais e não estaria levando em consideração o que o piloto poderia fazer naquele momento da prova. É discutível, totalmente discutível. Vocês tiverem outra opinião, podem opinar nos comentários, sempre com respeito, é uma coisa que precisa
imperar no mundo. A gente vê nas redes sociais muita gente tendo opiniões, mas não sabendo colocar, ou na hora de colocar a opinião, simplesmente joga ela sem procurar fazer um embasamento, sem tentar encontrar fatos, encontrar caminhos para explicar a maneira que ela está pensando. Isso é muito importante que as pessoas tenham em mente, né, nesses tempos difíceis que a gente vive com essa situação da internet, né? Mas enfim, galera, eu acho que é isso. A gente tem um campeonato que está meia mão já no Hamilton. A gente tem o Hamilton com uma vantagem boa sobre o Bottas e uma vantagem muito grande sobre o Vettel. O Vettel está 62 pontos atrás do Hamilton, isso é mais do que 2 corridas. E, né, é sempre bom lembrar que o Hamilton, no segundo semestre, ele costuma vir muito forte mesmo, né? Então, assim, essas próximas provas, elas são determinantes, especialmente para o Bottas, né? Porque se ele chegar no meio da temporada muitos pontos atrás do Hamilton, a gente sabe o que vai acontecer. A Mercedes vai priorizar o Hamilton e aí ele simplesmente não vai ter o que fazer, não vai ter como questionar, né? Porque realmente está tomando uma pontuação muito grande nas costas. Mas é isso, vamos esperar aí 2 semanas. A gente tem a próxima corrida na França, circuito de Paul Ricard. No ano passado a gente teve aquele probleminha do Vettel, né, que tocou no Bottas já na curva 1. Vamos ver se nesse ano nós temos algum acidente, alguma coisa que vai mexer com a história da corrida e com a história do campeonato. Beleza? Se vocês tiverem alguma opinião, deixem na caixa de comentários, né? É importante, eu gosto de discutir, eu gosto de debater situações, mas sempre com respeito. Beleza? Grande abraço e até mais!